Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante host. A gente está começando mais um episódio e aqui nesse estúdio novíssimo, belíssimo, eu tenho aqui ao lado uma co-host que vocês já viram aqui no podcast, só que na primeira temporada, e vocês vão ver ela aqui um pouquinho mais nesse episódio. Então, eu tenho a honra de apresentar aqui para vocês, Monique Prada, seja bem-vinda. Obrigada, Nina. Tá animada para esse bate-papo? Tô animadíssima, né? Tá aqui com a nossa convidada é uma coisa muito incrível, muito especial, muito poderosa. Eu achei que não tinha co-host melhor para estar aqui hoje do que você, viu? De verdade. Obrigada, Super Nina. combina, assim, com... Foi um super presente. E eu já vou jogar daqui a pouco a bandeira assim pro seu lado. Vou falar, vocês duas podem bater papo como se estivesse num café, ficam à vontade. Que eu vou ficar aqui só para assistir. Mas brincadeiras à parte, deixa eu apresentar a nossa convidada. Essa convidada, ela tem uma história de vida e de lutas muito grande. Tanto que ela já foi retratada em 2 filmes ou documentários. Um deles aplaudido no Festival de Cannes. No documentário de 2019, que leva seu nome, ela afirma: estou cansada de sobreviver. Será que ela ainda está cansada? A gente vai descobrir já já. Ela que também tem na sua história uma prisão de 2 anos e meio na França. Ela também vai contar sobre isso. E temos o prazer de receber a ativista transgênero, idealizadora e fundadora da Casa NEM, Indianaraê Siqueira, e se não queira também, segundo ela. Tudo bem? Pode me corrigir no nome quando você achar necessário. Eu falei para ela antes de começar o episódio que eu achava que era Indianaraê, e você falou que pode ser também como Indianaraí. Isso? Então, é que na realidade eu fui indianara, né, de uma construção binária, de uma sociedade que todos carregamos, né, na estrutura. E ao me assumir, me autodeclarar enquanto uma pessoa não binária, porque o binarismo não cabia em mim, ao me desconstruir, então eu passei para indianare. Mas nesse meio tempo teve um filme também em Cannes, teve outro, né, O Aconchego da Tua Mãe também, pelos Estados Unidos, etc e tal. E aí a galera meio que procurava nas redes sociais, indianara, e não encontrava. E me pediram para voltar com o A. Eu falei, mas não dá para tirar o E. E aí ficou o A entre o E, e aí ficou Indianarai, ou Indianaraê, mas também quem chama de Indianara, ou chama de Indianare, quem pegou as etapas aí. Não sou dessas pessoas que, não, mas mudou, você agora tem... Não, não sou nesse ponto. Eu acho que ficou e é uma marca também. Indianara, eu posso fazer uma pergunta óbvia, tá? Mas eu vou ter que perguntar. Indianara é por conta da sua descendência indígena? Sim, da minha descendência indígena Mibiá-Guarani, da Ilha da Cutinga, em Paranaguá, Paraná. Bacana. E assim, ó, você tem uma baita história. Eu adorei conhecer, assistir os 2 documentários seu a respeito. Tem muita coisa assim, eu não sei nem por onde começar, mas vamos começar do começo, assim, lá com 12 ou 13 anos você começou já a tomar hormônio para fazer a transição. Como que você começou? Com 12 anos, você foi buscar, descobrir que tinha isso, que você poderia mudar. Como que isso aconteceu? Então, na realidade, a gente não tinha referências, né? A gente estava em uma época de ditadura, né? Então, assim, a gente não. Na realidade, as minhas primeiras tomadas de hormônio, né, de estrogênio, né, anticoncepcionais, anaciclin, que era um risco altíssimo, né, superdosagem. Eu comecei aos 8 anos por uma questão que foi a primeira vez que alguém questionou eu não ser um menino. Então, ou que alguém questionou o que eu era, né? Então, foi uma vizinha, inclusive. E aí, na Com minha 8 cabeça anos? sim, e na minha Caramba. cabeça de criança, eu entendia então que com todos os erros do que aquilo ali estava sendo apontado, ou seja, eu estava absorvendo aquilo como algo ruim, errado, e que a partir então dali, se eu me relacionasse então com menino, eu poderia engravidar, né. E com 8 anos eu já sabia que minha mãe tinha comprimidos que eram para evitar a gravidez, que era o Anaciclin. Então, na minha cabeça de criança, eu comecei a tomar, na realidade, para evitar futuras gravidez, né, que poderiam denunciar o erro, né, que eu era. Mas depois, à medida que eu fui também, né, se pode falar que alguém com 12 anos tem total consciência, né, mas eu tive amigas travestis e, né, nem se usava a palavra trans, né, era travesti mesmo, e que já
tinham feito as mudanças corporais, etc. E que conversavam comigo, que falavam: olha, se você quiser, você já tem que começar agora. Olha aquela pílula que tua mãe toma para evitar aquilo ali, blá, blá, já muda teu corpo, você não vai ter que cometer coisas depois mais radicais, enfim. Não nessas palavras, mas assim, hoje a gente, né, era nesses termos assim. E aí eu já pensava comigo, nossa, mas eu já tomo mesmo, né? Então, assim, foram as primeiras situações, então, de peitos crescerem, né? Como de adolescente mesmo, se incomodar. E eu tinha duas amigas cis, Ruth e Simone, que eram irmãs, né? Que eram as que fumavam maconha, que já tinham perdido a virgindade, aquela coisa toda, já eram pra vizinhança toda eram puta, que não sei o quê, que babá, nunca foram, né? Profissionalmente, né? Mas enfim, como eram mulheres livres, e elas sempre me protegiam nesse sentido, Elisete. Então eu sempre tive essas amigas assim, que eram as mulheres livres, que não casavam virgem, que não casavam e que a gente acabava formando a nossa turma, né? Como até acho que até como hoje em dia, né? Então foi isso. E depois, óbvio, né? À medida que você vai crescendo, você vai se tornando ativista, etc., você vai tendo consciência também dos erros que você cometeu nesse sentido, né? Mas E ali naquele momento você não tinha orientação, né? Talvez nem sua mãe saberia te orientar melhor. não se tinha, porque essa orientação, né, que hoje nós temos, por exemplo, o processo transexualizador do SUS, né, que isso é uma luta do movimento organizado de travestis e transexuais, que só começou com nossa matriarca, né, que é a Giovanna Baby, né, quem organizou a primeira ONG de travestis e transexuais das Américas, né, e talvez até do mundo, né, que era ir nessa luta de prevenção e tratamento para as pessoas com HIV/AIDS, né? No final dos anos 80 para início dos anos 90. Então, em 93, ela organiza o primeiro encontro nacional de travestis e transexuais nesse sentido, por isso que ele se chamava Entraides, né? Que a gente lutava tanto pela prevenção e pelo tratamento, e pelo direito, que hoje a gente luta muito pela. A gente fala muito dessa questão das travestis e trans não quererem se colar muito à questão da prostituição, mas nessa época a gente estava lutando pelo direito de permanecer, de poder permanecer nas esquinas e trabalhar em paz, porque a polícia não nos deixava permanecer, era toda hora prisão, você não podia sair de dia quando você era LGBT, mas se você fosse uma pessoa trans que não tivesse a passabilidade cisgênera, que hoje a gente denomina assim, você era automaticamente, assim, a qualquer horário, preso numa viatura, levado para a delegacia, e lá você assinava a vadiagem, ou sumia no sistema, ou ficava, às vezes, dias ou meses, né, em detenção só por ser quem você era. Então, assim, era uma época muito complicada. Então, Giovana organizou, e aí eu já fazia uma luta também em Santos, que era a capital mundial da AIDS, né, porque eu saí do Paraná e fui para Santos, passei por São Paulo, morei nas ruas e acabei em Santos, né. E a prostituição, nesse sentido, me salvou, né, me deu toda a minha situação de sobrevivência, né, tudo que eu pude me libertar dessa sociedade opressora foi através da prostituição, entendeu? Então, nesse sentido, a gente lutava por isso, pelo direito de existir, de poder se prostituir, que era o único trabalho que a gente tinha. Então, a gente fazia muito isso. E aí, Giovana organizou isso. Em 95, então, eu fui para o Encontro Nacional de Travestis e Transsexuais no Rio de Janeiro, né? Que já era o terceiro, ela organizou desde 93, mas eu só fui pro terceiro já em 95. Fomos, fizemos, recebi todo o advocacy dela, e em 96 a gente fez então né, que é tão trágica para a sociedade cis heteronormativa, mas enfim, para a comunidade LGBT foi pontual, que foi a Conferência Municipal de Saúde em Santos, de 1996, onde eu, enquanto presidente do Grupo Filadélfia, consegui, então, pela primeira vez no Brasil, aprovar o nome social para travestis no prontuário médico, que as pessoas gays, lésbicas e travestis com seus companheiros fossem reconhecidos como cônjuge nesse prontuário médico e que a internação de travestis fosse em separado ou na ala feminina. Então, em 1996, isso criou um auê, né? Foi uma situação assim, a igreja atacou os conservadores. Se hoje os conservadores atacam, imagine em 1996. Então, eu acabei sendo exposta a partir daí como uma pessoa pública, e alguns policiais não gostaram e disseram que essas políticas não poderiam ser implementadas, e eu passei por uma situação de agressão, me algemaram em um poste no José Menino, fizeram roleta russa e me pediram, vamos dizer assim, se gentilmente, né, que eu deveria me retirar da cidade. E aí eu saí de Santos, fui para São Paulo, sob a proteção de Giovanna Baby, pro Rio de Janeiro, e aí ficamos entre Rio e São Paulo, e aí em 1997 eu ganhei, o Grupo Filadélfia
ganhou o direito de, em conjunto com a Casa de Apoio Brenda Lee, organizar o 5º Encontro Nacional de Travestis e Trans em São Paulo, que foi o maior encontro até hoje das edições do Encontro Nacional, com 280 pessoas, pessoas vindo do exterior. Então, toda essa construção política vem daí. Por isso que eu considero Giovanna Baby tanto a matriarca como a minha mãe, né? Então, Por onde você passou, você fez mudanças. Que momento que você sentiu essa necessidade de ter que fazer mudanças? Com que idade e por quê? então, eu venho de uma construção de mulheres, né? Eu venho de uma mãe, né? Minha mãe, a Menaide Alves Pereira, que nos anos 70, né? Quando ela tinha, eu tinha 9 meses de nascido, eu sou de 71, então eu tinha 9 meses de nascido, e ela estava se separando do meu pai. Então, hoje, seu feminismo fala de que, mãe solo, mãe, a gente entende toda a dificuldade de Uhum. criação, mas ela com 4 filhos, eu não sei qual, ela tinha, mal sabia ler e escrever, porque ela tinha o 2º ano, né, segunda série, né, que a gente chamava nessa época, mas ela lutou contra todo um sistema. Eu não sei de onde ela tirou todo o conhecimento para entrar com o processo judicial, para conseguir a guarda dos filhos, porque ele era desquitado, não Uhum. podia casar, etc e tal. Então, assim mesmo, os filhos eram registrados no nome dele, ele tentou tomar a guarda, porque ele já tinha separado de uma primeira mulher, já tinha tomado os filhos. Minha mãe, então, teve que travar uma batalha judicial com ele, e com 24 anos. Eu não sei de onde uma mulher, uma adolescente, né, praticamente saindo da adolescência, com 24 anos, consegue fazer tudo isso, mas ela saiu com seus filhos no braço e com uma ameaça ainda de prisão por desacato do que ela falava para o juiz. Mas saiu com uma pensão garantida, com pensão para todos garantidos. Então, eu já venho dessa criação. E aí ela conseguiu também se tornar uma funcionária pública, serviços gerais da prefeitura municipal. E ao mesmo tempo ela fazia todo um trabalho social, distribuição de alimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade, aposentar pessoas. Minha mãe tinha assim um traquejo de organizar e de proteger a vida das pessoas. O fulano morreu. Você ficou viúvo, e aí? Ficou com alguma pensão? Não, não fiquei com nada. Não, vamos lá, a gente pega 2 testemunhas, leva, assina que você trabalhava na agricultura, entendeu? Você vai ganhar uma aposentadoria. Ela organizava todas essas coisas assim. Então, eu venho dessa Caramba. criação, entendeu? Então, Uhum. assim, para mim não era diferente. Então, minhas primeiras lembranças, justamente, de luta política, vem disso, dela organizando a campanha de Vicente Elias, que era o prefeito, em época de ditadura, e ela funcionária pública, não podia se falar de algumas questões dentro de casa, então a gente cochichava. Mas a gente fez, então, minhas lembranças são daí, ela tentando me puxar para um carro, que eu lembro que era eu correndo para alcançar um carro, e ela para e ela fala que se eu não subisse, ela não continuava. Então aí me sobem pro carro e a gente segue. Então essas são minhas lembranças. Da minha avó também, que já fazia nessas questões sociais, né? Então, acho que vem daí, acho que é uma questão mesmo de familiar, entendeu? E como é que você foi parar na Europa? Que você tem uma história também Hum, gigante ali na Europa. Como é que você de foi parar na Europa? todas essas perseguições, né? Então eu saio, né? Como eu já contei, dessa gentilmente convidada a me retirar de Santos. Fui, então, fiquei nessa Rio e São Paulo, né? Então, eu tinha um apartamento no Rio e um apartamento em São Paulo, na Avenida do Estado, né? Eu já tinha morado antes em São Paulo, nas ruas, e um dos espaços que eu tinha passado era a Praça Roosevelt, né? Em 95 também eu me torno capa de revista, né? Eu Sim. poso para Big Man Internacional de Travestis, então você passa para um outro status, né? Na época a gente chamava de as patricinhas, né? Então você passa para um outro status, né? Então eu tinha o pessoal que organizava a prostituição, que todo mundo chama de cafetina, Uhum. exploradora, não sei o quê, mas era a galera que respondia telefone para você, ficava passando anúncio, tinha uma porcentagem em ganho. Então a gente tinha em São Paulo a Jane, que organizava, e ela só trabalhava com as capas. Então, quando se posava para ela já ia logo em busca e te colocava no casting dela, né? Então, a Jane organizava tudo isso. Então, você passa por outro status. E aí, eu saí da Avenida do Estado e fui morar no Flat Roosevelt. Era um flat que só moravam travestis que se prostituíam, a maioria. E a janela do meu apartamento dava justamente para a praça onde eu tinha dormido, né? Então, era quase que um sinal. E nessa fui, então, continuando sendo ativista, denunciando explorações, uma série de questões. Você passa por ameaças que não se tinha um sistema de proteção. Hoje eu vivo sobre um protocolo de segurança, mas não se tinha esses protocolos todos na época. Sim. Então a única solução era sair do país. Então, em 98, mais ou menos, eu Nossa, saio é uma do. necessidade, então. Isso, eu saio do Brasil, passo uns 3 meses na Suíça, em Lausanne, mas também passo por uma situação bem complicada lá, e aí eu volto para o Brasil, volto para São Paulo, me fortaleço, e a gente fecha alguns acordos com uma galera em São Paulo,
e aí eu volto para a Europa, mas eu já volto já com outra consciência, já com outro conhecimento. Então eu chego e vou, como já em São Paulo, em Santos, depois que eu tive condições, né, e no Rio de Janeiro também, eu criei o que a gente chama de república hoje, né, mas na época eram casas, né, para travestis e transexuais que pagavam diária, porque se hoje já é difícil para que a gente consiga alugar um local, naquela época, então, era impossível, não era praticamente, era Sim. impossível. Então, as travestis que conseguiam alugar uma casa, um casarão, um espaço, acabavam alugando vagas para as outras, né? Então, e assim, se você se prostituísse ou não, não importava. Aquela que organizava o espaço era chamada de cafetina e pronto. Então, Sim. assim, é muito complicado essas situações, né? E era uma maneira também de sobrevivência e uma maneira também de dar sobrevivência, né, para as pessoas, né, da própria comunidade, né? Então a gente foi organizando essas questões, né. E quando eu fui pra Europa, então, né, tinha toda essa questão também, né, de, meio a meio, enfim, 50%, que assim, são acordos do trabalho, né, das profissionais do sexo. Mas em alguns sentidos a gente considera exploração, porque, né, aí tem uma cobrança de taxa disso, de não sei o que já não entra nos 50% que acaba que as trabalhadoras acabam ficando com menos. Então, ao contestar isso, como eu já sublocava, né, espaços, eu Uhum. passei a criar uma rede também de apartamentos de sublocação por diária para as pessoas que se prostituíam. Então, geralmente, se você ganhava tipo 1.000 euros ou 1.000 francos suíços, né, porque fui primeiro para a Suíça, e você dava 50% do que você ganhava para o espaço, num espaço que eu organizava, você pagava uma diária de 85 francos, né, então imagina, né, como não tinha gente procurando. E aí a demanda aparece, a gente vai organizando, né. Na Suíça não tinha problema, né, apesar de eu ter tido problema, mas com o pessoal, né, já que já vinha do Brasil já de perseguição, mas na França a lei diz que isso é cafetinagem ou Uhum. proxenetismo, né. E aí na França eu tinha vários apartamentos, então que eu sublocava diária, então eu tinha, na Bélgica, em Arlon, Athus, em Luxemburgo, na França em vários, a França ela a Paris ela é dividida por números, os bairros, né, então eu tinha no 15e, eu tinha já mais para a periferia L'Église de Pantin, só que na lei francesa é considerado exploração, e aí o juiz me fala justamente isso. Na França, se você fizer o cabelo de uma prostituta, sabendo que ela tá te pagando com o dinheiro da prostituição, você é proxeneta ou cafetina. Eu falei: "Ah, que país bom então o de vocês, então eu vou comer no restaurante e vou falar: 'Olha, eu sou prostituta'. O restaurante não pode querer me cobrar. Ah, vou pegar um trem, um avião, entro, sou prostituta, ninguém pode me cobrar nada, entendeu? E aí, por que vocês estão mandando então para prisão travestis e trans que não tinham dinheiro para pagar o trem, e estão cobrando multas e tudo que o Estado, então o Estado é proxeneta? Ele não, o Estado não pode ser colocado nesse ponto. Eu falei, ah, tá, Uhum. muito, muito bom, então para vocês, muito fácil. Eu falei, enfim. E aí foi minha condenação, né, por proxenetismo, né, na França. E agravei, né, porque assim, teve brigas com pessoas, que não vinha da minha parte, mas vinham de outras pessoas. Mas essa é uma outra questão na prostituição. Se você tem, por exemplo, uma cooperativa de Sim. trabalhadores de reciclável, e ali tiver uma briga entre as pessoas, ninguém fala, Uhum. exploração, cafetinagem, não sei, não. Mas qualquer confusão, qualquer problema na prostituição, como tem uma questão moral colocada, tudo já vira, exploração, porque aí tem uma outra questão já. Sim. Mas enfim, recebi minha condenação, como eu estava nessas perseguições por todo o trabalho também que eu fazia de ativismo, a prisão foi minha libertação. Estava saindo também de uma relação, etc. Então viajei nesse sentido também. Então, eu sempre falo que um dos melhores lugares que eu passei até hoje foi minha cela de prisão em Fleury Mérogis, foi minha libertação de toda essa sociedade, Eu assim. li isso numa entrevista que você deu escrita para uma doutora Juliane, alguma coisa assim, e lá você fala que o único momento que você cuidou só de você foi no momento que você ficou presa, que você Sim, aproveitou para ler, né, aproveitou para cuidar de si isso. mesmo. Mas lá E na assim mesmo ainda mudei o sistema prisional francês, ainda exatamente, consegui mudar, porque lá dentro ainda consegui Uhum. era isso fazer. que eu ia te perguntar, que lá dentro você também causou umas Sim, mudanças, sim, né? porque a gente ficava numa prisão masculina, né, mas em isolamento, a gente brincava que era a área VIP, né, da prisão, né, porque era para Sim. onde iam os artistas também, todas as pessoas que precisavam ficar em isolamento iam para lá.
Mas também iam né, colocadores de bombas, terroristas, todos iam, todo mundo que precisava ficar em isolamento. Mas a gente brincava que era a área VIP no quarto andar da maior prisão da Europa, né, que é a Fleury Mérogis, não sei se ainda é, mas enfim, na época era. E aí, tinha toda uma questão de que não podia, por exemplo, roupas femininas, Uhum. né, eu não considero que roupas tenham gênero, mas como era colocado assim, não podia roupa feminina, maquiagem, nada disso, né. E aí, eu lembro que ao contestar tudo isso que eu não podia, quem não chegava lá com roupas, etc e tal, precisava das roupas que eles davam, então era uma calça jeans grosseira, né, grossa, né, uma camiseta, mas eu tinha algumas saias leg, algumas coisas que eu tinha trazido, então eles me deram. E aí eu cortei a saia jeans. Eles tinham uma coisa que é em francês eles falam, "à la base vous êtes des hommes". Vous Uhum. devez, faire attention qu'ici, vous êtes dans une prison des hommes, donc vous êtes des hommes, à la base vous êtes des hommes. Ou seja, que no fundo vocês são homens, vocês estão numa prisão para homens, e eles tinham outra coisa que eles falavam: "Vocês podem mudar o corpo de vocês, mas vocês vão continuar no fundo sendo homens". Eu falava: "Tá bom, então tudo bem". Começaram, e aí um dia eu cortei a calça jeans e fiz uma mini saia e coloquei por cima da leg. E aí quando o carcereiro abre a porta, parecia que tinha caído uma bomba na Uhum. prisão. Ele chamou o chefe, Vincent: "Chefe, chefe, corra, Alves", eu era Alves. "Alves tá em mini júpiter, em mini saia, não sei o quê". Aí o chefe chega: "Não pode, roupas femininas, não sei o quê". Aí eu falei assim: "Vocês não falam que no fundo, nós podemos mudar o corpo, que nós continuamos sendo homem? Então no fundo é uma calça. Eu só mudei, só cortei, mas no fundo é uma calça". E aí começou o debate: "Se vocês não me tirarem, eu estou sob responsabilidade do Estado, posso entrar em depressão na cela, tenho que ir pra atividade, não sei". "Ah, tá bom, tá bom, tá bom, vai". Aí fui, aí comecei a denunciar a prisão, então eu escrevia para o Procurador-Geral da República e denunciava todas as questões, dizia para ele que aquilo era tortura psicológica, nós sermos chamados de senhor a todo momento, não termos determinados direitos. Então o procurador começou a questionar a prisão, aí houveram reuniões e tudo. E Madame de la Barra, a diretora da prisão, me chama para uma reunião, ela fala bem assim: "A partir de hoje, tuas correspondências não sairão mais daqui". Aí eu respondo a ela: "Senhora, imagina que eu já estou aqui tanto tempo, aqui entra tanta coisa, até drogas, entendeu? E sai tantas coisas, cartas e tudo. A senhora acha realmente que eu não vou ter como fazer sair uma correspondência para o Procurador-Geral da República?". Aí eu provei a ela, mandei uma outra correspondência ao procurador, dizendo que ao invés de me chamarem para resolver as questões, me chamaram para me ameaçar. E aí, lógico, faz toda aquela questão, né? Agora eu já me sinto ameaçada aqui dentro, minha vida, o Estado francês é responsável por mim, babá, o procurador deu outra chamada neles, passou a resolver. E aí, a partir dessa data, as pessoas trans passaram a ter direito a roupas, que elas gostassem, que vinham de fora, inclusive, e não chamavam mais de senhor, né, então passou a se ter um respeito também pelas pessoas nesse sentido, então acabou mudando. Aí eu fazia um trabalho social com o padre lá dentro, ele falava, o Père Yves, né, existe Fleury antes e depois de você passar por aqui. Eu falei: "Ah, que bom que a gente consegue mudar ainda os sistemas, né". Mas era um espaço seguro, assim mesmo. Caramba. Eh, sobre o Marcelo Barbosa, um dos diretores do documentário sobre você, disse que uma das características mais intrigantes da sua trajetória era a sua prisão na Europa. E lá você comentou que leu durante muito tempo. O que você lia lá e e o que você estudou lá contribuiu depois para o seu retorno para o Brasil? Esse tempo que você ficou lá estudando? Então, na realidade, por essas contestações, tudo que eu fazia, né, então você tinha uma série de direitos para as pessoas trans lá nesse espaço, né, privativo, né, e em isolamento, que as pessoas não provocavam o Estado, porque se você não provocar o Estado, não provocar que as situações aconteçam, não vai acontecer. Então, eu provocando, acabou que a gente teve direito à sala de esporte, a trabalho, eu aprendi a fazer pinhatas, né, lá dentro, mas eu lia muito, então assim, eu lia muito, então consegui ler a Gandhi, né, a biografia de Gandhi, Mandela, né, muitas coisas, mas também muitas, eu tinha, como algumas das pessoas trans eram também de países árabes, marroquinas, algerianas,
tunisianas, eu tinha acesso à cultura desses países, como era ser LGBT lá, como era a prostituição nesses lugares, quem acreditava nisso, quem acreditava naquilo, né? Eu comecei a aprender, inclusive, árabe, eu não Uhum. cheguei a concluir, mas enfim, né? Eu comecei a aprender algumas palavras, né? Eu falo francês, né? Espanhol, português, italiano, e estava começando a aprender árabe, além do pajubá, né? Que é o dialeto das LGBTs. Mas assim, consegui ler, porque eu não tinha tempo. O ativismo nos toma, a Monique sabe Uhum. como é que é isso. O ativismo nos toma tanto tempo que você ler um livro, entendeu? É complicado, sabe? Ou você já, hoje em dia, né? Ou você já lê ali online, que tá vindo ali, ao menos o resumo, para você saber do que tá. Senão você não consegue, entendeu? E aí eu consegui, lá eu conseguia ler aquelas revistas, história, né? Então eu conseguia ter acesso a muitas informações que eu já estava querendo, né, ter. Então, eu costumo falar, inclusive, que a minha prisão ela tem esse ponto, né? Porque eu era uma pessoa, né, ativista na formação já do ativismo, na prática, mas era uma prática de melhorar a minha vida, né? E que consumia, era uma pessoa consumista, né? Tudo isso. Então, na prisão, muitas coisas que eu dava valor do lado de fora perderam valor, e muitas coisas que eu não dava valor passaram a terem valor. Então, hoje, quando eu discuto com as pessoas, né, discuto que eu falo, ou debate, ou se fala com algumas pessoas, eu falo, os meus valores são diferentes dos seus. Não tem como você querer me fazer eu entender e eu acreditar que esses são os valores de uma sociedade, etc e tal, quando eu já contesto tudo isso na prática, porque as minhas práticas são diferentes. Eu passei 2 anos e meio privado de liberdade, né? Então, tipo, na pandemia, quando eu falava isso, eu falava, o que que serão, né? Um isolamento, se eu já vivi uma prisão, entendeu? De 2 anos e meio, entendeu? Aqui, ao menos, eu posso decidir sair ou não, entendeu? Mas, enfim, como tem uma questão sanitária, a gente decide que não, né? A gente vai respeitar essas questões. Então, óbvio que, ao mesmo tempo, eu respeito e entendo as pessoas que não passaram pelas mesmas situações que isso vai lhes afetar psicologicamente, né? Mas são coisas que não me afetam. Então, e às vezes eu, inclusive, né, muitas vezes eu procuro me isolar. Então, hoje eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, que tem 1 hora do centro do Rio. Então, quando eu resolvo me isolar em Santíssimo, eu vou para Santíssimo, eu costumo falar, eu estou sob o sol de Santíssimo, né? Eu sou até eu brinco muito com isso. Mas é onde eu passo a ter, então, um isolamento também, porque as pessoas acham muito longe de chegar, Uhum. ninguém acessa. E se tiver algum problema para o centro, para a Zona Sul, para o ativismo, eu falo, ou vocês vão ter que resolver, ou esperar no mínimo 1 hora que eu chegue, entendeu? Sim. Ou se o trânsito estiver muito ruim, 2 a 3 horas. Então é melhor vocês aprenderem a se resolver também, entendeu? Mas mudou muita coisa. Então minhas percepções hoje são outras. Eu sou uma pessoa anticapitalista na prática, eu sou vegana há 20 anos, eu sou. Então. Isso óbvio, né, que não sei se vamos usar a palavra afeta, mas talvez é a palavra que me dá uma outra visão também sobre a prostituição, entendeu? Sabe? Que são todas essas visões. Você tem uma visão mais ampla sobre a vida quando você passa por determinadas situações, né? Então acho que isso me ajuda muito também. Sim, é interessante, né, como a prisão, sem romantizar né, a prisão, a perda da liberdade para ti se constrói como um ganho de liberdade, quando tu Sim. entra, né, num processo Eu de, disse, inclusive, para de minha psiquiatra isso. né, Existem conhecimento. pessoas presas que estão sem liberdade, Sim, mas que se sentem livres. Existem pessoas livres lá fora, mas que se sentem Isso. sim, presas, que estão aprisionadas, né? Porque ela veio me questionar, que nem era minha psiquiatra, mas sim, enfim, ela falou um dia, ela veio conversar comigo, falou que era interessante conversar comigo, e ela acabou vindo sim. sempre, e eu falo isso justamente o que você falou Sim, para ela. sim. Vira um processo de construção do conhecimento, esse conhecimento que tu traz agora, né, depois da prisão, para a gente aqui fora como ativista e até de construção das suas estratégias como ativista, né? Essa coisa da calça eu acho muito genial, assim, é uma coisa que ficou na minha cabeça, assim. Mas na base ela é uma calça. Mas Entendeu? revolucionário isso, Sim, né? com Que eu certeza. usei com Isso a questão do vieram peito, pequenas, né? né? É a Sim, mesma sim, situação na que eu usei com a sequência. questão do peito. Se eu tô dizendo pra vocês, na época ainda era indianara, né? Mas se eu tô dizendo pra vocês que sou indianara e que eu sou nem Uhum, usava transexual, que eu sou travesti. E vocês dizem que eu sou homem, que eu sou Sérgio, né? Porque é o meu nome, né, antigo, né? Morto, enfim, que eu não tenho constrangimento nenhum em falar. Vocês falam que eu sou Sérgio, que eu sou homem. Então, ok.
Então agora eu vou sair com o peito de fora. E não era assim eu vou organizar uma turma, não sei o quê. Foi Sim. na Marcha das Vadias que a gente organizou, que a Marcha das Vadias falava: as mulheres cisgêneras não poderão ir com o peito de fora, que tem o risco de serem presas por ultraje ao pudor, etc. Que não tem nada disso também na lei brasileira, né? Mas enfim, é o que eles usam contra as mulheres. Eu falei, então eu vou chamar as trans e as travestis, porque no fundo eles dizem que nós somos homens, então como é que eles vão nos prender? Vai criar uma ilegalidade. Passei por uma perseguição e eu comecei a falar. Então agora, não era uma organização, vou organizar uma marcha hoje. Não, era tipo, vou comprar pão. Pá! Pouco viatura. Não, spray de pimenta e prisão. E eu estou fazendo o que aqui na delegacia? Não, porque é o traje público ao pudor, não sei o quê. Eu falei, mas eu não sou homem. Então. Eu moro em Copacabana, numa cidade como Rio de Janeiro. Olha quantos homens sem camisa. Se vocês estão me prendendo, vocês vão ter que prender todos os homens sem camisa. Entendeu? Aí, vai a julgamento. Chega no julgamento para juízo. Então, eu estou fazendo o quê? Então, você vai ser julgado por ultraje público ao pudor. Mas por quê? Porque você estava com os seios de fora. Aí tórax, meritíssima. Tórax, protuberante, mas tórax. Já que vamos lidar com a situação é assim. Mas olha, todas as vezes eu fui tratada e fui colocada como homem, blá, blá, blá. Ela, mas aí existe uma questão que é cultural, da sociedade. Falei, então, mas existe sujeito jurídico homem ou mulher. Sim. Não existe sujeito jurídico travesti, entendeu? Se vocês me condenarem por ultraje público ao pudor, né, vocês vão estar me condenando como mulher e como feminino. E vocês vão estar dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei. E também vão abrir um precedente, uma jurisprudência para as pessoas trans serem respeitadas pelo seu corpo, pela sua autodeclaração. Se vocês disserem que ok, que vocês vão me absolver e que eu não posso ser condenado porque legalmente eu sou homem, vocês vão estar me liberando como homem. Se eu fosse mulher, então vocês me condenariam. Então, me liberando ou me absolvendo ou me condenando, vocês vão estar dizendo que homens e mulheres não são iguais perante a lei. É um tribunal brasileiro dizendo isso. Então, vocês criaram um problema e vocês vão ter que... é difícil resolver arquivo. Eu falei, não, mas não é assim. Vocês me trouxeram um tribunal, vocês não dizem... Agora, não sou mais eu que vou decidir se eu sou homem ou sou mulher. É vocês que vão ter que dizer em algum momento. Aí, continuei com os protestos, que acabou se chamando meu peito, minha bandeira, meu direito. Então, foram 8 protestos, 8 tribunais, até que virou um debate nas faculdades de Direito, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, me chamaram para o debate, e acabou chegando no STF, com algumas decisões primeiro do STJ para algumas pessoas já pelo não binarismo, e foi criando a linha até o STJ, até o STF, que deu o direito às pessoas não binárias também de mudarem. Então, hoje, nos meus documentos, eu sou Indianaray Pereira Siqueira, não binário. E da onde veio o se queira e se não queira também? Siqueira é do meu pai. Siqueira é o sobrenome do meu pai. E se não queira é isso, porque a gente faz essa jogadinha. Daí, Siqueira. porque as pessoas falam, é complicado discutir com você, é impossível discutir com você. Ninguém consegue conversar com o Indianaray. Com o Indianaray, não sei o quê. Aí eu criei essa coisa. Então, eu sou Indianaray Siqueira e se não queira também é o que tem. Achei maravilhoso essa brincadeira, essa jogada. Antes de a gente continuar, deixa eu falar do nosso Que, patrocinador. inclusive, Fafi Siqueira, se não me engano, usava isso. Quem? Fafi Siqueira, eu descobri agora há pouco tempo. Falava Que Fafi também? Siqueira, porque ela é Se não Fafi queira Siqueira e também. ela também usava isso. Eu, sem saber, passei a usar, mas também agora eu sei que eu não sou protagonista nisso, eu já tinha Fafi Siqueira. Já tinha uma referência. Antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do nosso patrocinador, que é o Fatal Model, maior e melhor site de acompanhantes do país. Se você quiser conhecer não, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, fotos e vídeos das suas acompanhantes preferidas, dos seus profissionais preferidos, você pode ser um assinante premium. Quer saber como é que faz isso? Aqui embaixo vai ter mais informações, vai ter o site, você pode entrar lá e descobrir, mas tem outros benefícios de ser assinante premium, como você poder fazer a sua lista também de profissionais preferidos, você pode fazer avaliações dos profissionais que você saiu e gostou, e ler avaliações também de outros assinantes. Então, para saber mais, vai ter informações aqui embaixo. Fatal Prêmio. Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Já eu volto a falar de novo sobre isso. Voltando aqui para Indianaray, que é o nome bem... Eu ainda estou apanhando para falar na minha cabeça Indianaray. Que você... Quando você começou a Casa NEM, como que foi você viu uma necessidade ali de acolher essas pessoas?
qual era... Como que veio essa ideia da Casa NEM? Imagino que, obviamente, tem uma necessidade, sim, de acolher essas pessoas, mas como que surgiu essa ideia de criar um espaço para isso? Então, isso vem muito da prostituição, né? A prostituição, ela é uma rede, né, anticapitalista, entendeu? Que pratica muitas coisas, sabe? Se a gente pega, por exemplo, a ideia do Uber, não nessa Uhum. exploração toda, né, que existe hoje no capitalismo, mas era tipo uma prostituta tinha um filho ou um marido, ou ela não queria mais se prostituir, ela tinha um carro, então, ia buscar uma amiga que Uhum. pagava para ajudar no combustível. Aí outra amiga via e falava: "Ah, legal, então vamos, olha, nós 4 moramos perto, então a gente pega, a gente cria um horário, ela vai lá, pega, fica à disposição", ou o filho ou o marido, e já colocava ele também, em horários de atendimento de alguma já vai como uma espécie de segurança, que o cara já fica, né, já garante também. Enfim, a gente criava todas essas redes. "Ah, não quero mais me prostituir", "Ah, o que você faz?", "Ah, eu cuido de crianças, eu Sim. sou, sei lá, cabeleireira", etc. "Ah, então, você faz o cabelo da galera, a galera te paga, ao invés de ir em salão", porque daí eu tenho toda uma disponibilidade de horário, quem acorda, quem não acorda, etc e tal, né. Então a prostituição já cria toda essa rede, assim, Uhum. que a galera acha que prostituição é só, sexo pago, etc e tal. A prostituição tem uma rede, entendeu, que se desenvolve através da prostituição, né. Então, nesse sentido, a gente tem também aquilo, porque não é isso, não posso mais, mas sei lá, tô idosa e tô doente, as prostitutas simplesmente não largam as companheiras pra lá. Elas procuram cuidar, procuram, sabe, a mais velha, mais isso, entendeu? Tem toda uma rede, sabe, que se cria de proteção nesse sentido. Mulheres casadas que brigam, por exemplo, que rompem com a relação abusiva que tem com seus companheiros e que o único lugar que as acolhe acaba sendo a prostituição, entendeu? Porque se elas se separam, vão para um trabalho formal, Sim. aí tem a questão de filhos, tudo, e na prostituição já tem uma rede que cuida das crianças, de quem se prostitui de manhã, de quem se prostitui à tarde, tem aquela que cuida Uhum. dessas crianças e que a mãe vai lá buscar em determinados horários. É uma Hum. creche para Sim, profissionais do sexo, né, nesse sentido. Então, vindo dessas redes, né, a gente acaba tendo também esse conhecimento. Óbvio que a gente precisa sobreviver, Sim. precisa que aquelas situações também que a gente vai criando sejam pagas, como eu falei, das sublocações, né, eu trabalhava muito no Rio de Janeiro com sublocação de apartamentos para turistas, por Uhum. exemplo, né. Mas quando chega uma época que é no mês de dezembro, né, até o carnaval no Rio de Janeiro, um apartamento que para turista custava R$ 1.800 passava a custar 3.800, 4.000. E se era uma prostituta ou uma travesti que se prostituía, isso podia chegar a 6.000. Então o que eu fazia? Eu pegava os apartamentos para sublocar, era o preço que era para qualquer pessoa, 1.800. Se é Sim. prostituta ou não, é 1.800. Só que daí tinha uma questão, porque muitas vezes a prostituta também para as outras redes pagava 6.000, mas quando dava um BO qualquer de problema com cliente, ou que porteiro não queria deixar subir porque queria receber caixinha, etc e tal, ou síndico não queria deixar as pessoas atenderem, ninguém comprava o barulho, né. Eu não, eu enquanto ativista quando: "Ah, não pode por quê?". Aí ia todo mundo pra delegacia também, ia síndico, ia Uhum. porteiro, ia todo mundo. Então a galera viu que, assim, essa rede nos protege, essa rede aqui tem uma outra situação que compreende toda, né, a necessidade da gente. Mas também tem isso, né, tem as pessoas que, passavam por problemas financeiros, não ganhavam tão bem, adoeciam, então não dá também simplesmente pra jogar as pessoas na rua, então Sim. tinha a parte assistencial, né. E aí quando a gente chega, né, eu me volto mais para a comunidade, né, trans, travesti, a gente tem toda uma necessidade, um não respeito ao nome, à identidade, ao corpo das pessoas. Então surge primeiro em 2015 o Preparanem, né, que era um preparatório para inserir travestis transexuais nas Uhum. universidades, né. Então, o Preparanem acontece, a maioria das pessoas que vêm para o Preparanem são pessoas trans e vulnerabilidade, que moravam nas ruas ou em abrigos ou que viviam situações abusivas de violência doméstica com familiares, né, porque essa é uma das, transfobias que acontece muito, né, primeiro a violência doméstica, né, contra essas pessoas. Então a gente acabou acolhendo. Em 2016, então, a Casa NEM ela se torna um desdobramento do Preparanem, Sim. e que nasce então a Casa NEM, e a Casa NEM ela nasce num contexto que já era dos grandes eventos no Rio de Janeiro, a Olimpíada, a Uhum. Copa, pessoas sendo afastadas de suas localidades por uma política higienista, tudo isso.
Então a Casa NEM ela acaba abrigando as pessoas e aí se amplia para a comunidade LGBT e tudo mais. Então acaba sendo um refúgio e toda uma política revolucionária, anticapitalista, vegana, que também não tem a problemática de não vamos falar da prostituição porque é uma situação espinhosa, etc e tal, não. Lidava também com a situação da prostituição, entendendo que a maioria das pessoas trans e travestis sobrevivem da prostituição, que a prostituição é o seu meio, inclusive, de formar seus vínculos sociais, seus vínculos familiares, né? Então a gente tinha essa questão. Então por isso que a Casa NEM ela se torna revolucionária, já inspirada na Casa Brenda Lee em São Paulo, que era também, né, que Brenda Lee antes se chamava Caetana, que também fazia essas repúblicas, né, de travestis e trans. Então a gente tem toda essa inspiração. E a Casa NEM ela vai se expandindo, para além só da questão de acolhimento e para além só da questão de educação, vai lidando com a saúde, vai lidando com a vizinhança, vai se Sim. ampliando, se ampliando, se ampliando, se torna nacional, se torna internacional, né? Então ela é muito reconhecida internacionalmente, inclusive o filme Indianara, ele traz muito essa questão, né? Da Casa NEM, eu entro pra luta, né, por moradia, então eu sou aquela pessoa que arromba prédios, arromba os cadeados, coloca a galera pra dentro, etc e tal. Hoje nós temos 5 ocupações e eu tô pensando em mais uma, mas tudo bem. As Eh, 5 são no Rio de Janeiro, tem sim, alguma são no fora? Rio de Janeiro, são no Rio de Janeiro. Então a Casa NEM ela acaba se ampliando, mas ela é esse projeto que vem disso, assim, desses acolhimentos todos necessários para uma comunidade que não tem como pagar por moradia, que não tem como pagar por alimentação e que precisa, inclusive, ser empoderado e fortalecido para fazer suas lutas, para entender quais são os espaços onde pode buscar todos esses atendimentos de saúde, de cesta básica mesmo, de renda, para poder sair da vulnerabilidade que se encontra. Então a Casa NEM é isso, é um espaço de formação política, de educação, é um espaço revolucionário, o que a gente chama de quilomboca, né? É uma quilomboca urbana, entendeu? Que transitou pela cidade, mas hoje tem o seu espaço físico. Hoje a Casa NEM tem um espaço no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, Sim. na esquina da praia, que é uma seção do governo do estado. Hoje nós temos um espaço próprio. Mas também obrigou a prefeitura do Rio de Janeiro a ter uma política pública nesse sentido. Então hoje nós temos um hotel que é chamado de albergue LGBT David Miranda, em homenagem ao deputado federal David Miranda, que veio a óbito, né, morreu, aí, enfim. E aí, então, mas esse espaço, ele nasce inspirado na Casa NEM em 2019, né? E hoje a gente tem esses espaços. E a Casa NEM também na pandemia, em março de 2020, foi o primeiro espaço no Brasil a entender que uma pandemia estava chegando. Então foi o primeiro espaço também a criar um bloqueio sanitário todo para o seu espaço físico, a cancelar todas as suas atividades, enquanto os ativistas estavam achando, acho que de repente chega aqui. Então, em 11 de março de 2020, a gente se fechou, fez as arrecadações todas. Em abril, quando a galera realmente fala, a Covid chegou mesmo, agora a gente vai começar a agir, a Casa NEM já estava com estoque de alimento, com dinheiro na conta, então a gente também Preparados. se reuniu e eu chamei então os ativistas que eu achava necessário para criarmos espaços de acolhimento em outros Sim. lugares, e aí nasceu em 2020, em março, a Rebraca, que é a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento para LGBTs. Hoje nós temos 25 casas na rede que acolhem no território nacional. Esse curso que o Prepara NEM, só explica pra galera por que chama NEM. Eu li alguma coisa que no Rio de Janeiro tem eu acho que é um dialeto do Rio de Janeiro, chama a galera de NEM, né? É isso? Sim. Então, tinha toda a questão, né, que era preparar para o Enem, né, Sim. e preparar, né, prepara para o pré-vestibular, prepara para a universidade, prepara para a educação, prepara para o Enem, prepara NEM, porque no Rio tem uma questão que você se trata justamente dessa maneira, É uma uma maneira gíria é uma gíria de falar. de tratamento entre as pessoas. E aí, NEM, como vai, NEM? Legal, NEM? Tudo bem, NEM? E aí, NEM, chega aí, NEM? E aí, NEM, vamos nessa, NEM? Vem, NEM, vem aqui, chega junto, NEM, não sei o quê. E aí, NEM, pô, vacilou, hein, NEM, não sei o quê. Então, é uma gíria de tratamento com as pessoas. Então, como tem essa coisa NEM, prepara NEM, pro Enem, a gente juntou tudo e aí ficou, porque NEM também é neutro, né? Então, acaba ficando neutro. Então, é o Prepara NEM, a Casa NEM, a casa do Prepara NEM, a Casa NEM. Então, ficou NEM nesse sentido. Então, o Quantas NEM... pessoas já passaram por lá que vocês ajudaram a entrar no mercado de trabalho, que estudaram, fizeram faculdade? Você tem Olha, registro? sim, da primeira turma do Prepara NEM, né, a gente teve 20 alunos que entraram que fizeram o Prepara NEM, 12 entraram para as universidades, né, ou para cursos técnicos, aí foram decidindo sua vida.
Das pessoas que entraram para as universidades, todas da primeira turma já estão, e da segunda turma também que se expandiu para Niterói, já estão com seus diplomas universitários. Então nós temos médicos, advogados, assistentes sociais, pessoas que trabalham na defensoria pública, pessoas que são fotógrafas, que foram para outras áreas, fizeram exposições, que foi para Londres, enfim, uma galera que pegou e que, né, foi adiante, né? Costura, enfim, várias áreas, né? Então a gente teve uma formação assim. Não gosta disso? Vai para isso. Ah, vamos ver então o que você gosta, enfim, né? Foi dessa maneira. Mas a gente tem, assim, de informação mesmo, né? Sei lá, mais de 40 pessoas que entraram, que estão com seus diplomas superiores, né? Nós temos uma que nos orgulha muito, que é a Luana Rayala, né? Que é uma trans deficiente, com andador, cadeirante, tudo isso, que é de São Gonçalo. Ela sempre fala, né? Que ela estaria lá, né, ignorada do mundo se não fosse o Preparanem, e ela ter entrado para o Preparanem, e tudo que ela já tinha como ativista nela, ela pôde colocar, né, implementar mais ainda. E hoje ela é formada bibliotecária, né, ativista, é política, né? Então são pessoas que outras pessoas estavam em vulnerabilidade, que saíram dessa vulnerabilidade. Hoje nós atendemos mais ou menos, né, 500 pessoas, né? Umas 300 fixa mesmo, e chegando a 500, assim, que chega uma, chega outra. Ah, hoje eu tô nessa, ou amanhã eu não tô mais em vulnerabilidade, então não preciso mais. Então tem isso também, é uma rede que se cria dessa maneira, né? Mas hoje o Preparanem, ele tem outros polos também, né? Então hoje nós temos 5 polos na cidade do Rio de Janeiro, que é o Preparanem, que hoje é um curso de extensão da UERJ. Preparanem UERJ, Preparanem Maré, através do Instituto Trans de Favela, que também é criado pela Casa NEM, né? Através das redes da Casa NEM, com Lohana Carla aí levando magnificamente. Então tem o Preparanem Favela, Maré, tem o Preparanem na Vila Mimosa, né? Com Cleide, né? Levando também o Preparanem da Vila Mimosa, o Preparanem Caju, e o Preparanem do Cozinha NEM também, que tem, Sim. hoje a gente tem uma parceria com a Alicerce. Então a gente tem hoje todas as todos os mecanismos, né, para levar um Preparanem de uma maneira mais técnica, né? Então hoje a gente consegue fazer isso, né? E o Preparanem Niterói, que continua também com o GDN, com a Bruna Benevides, maravilhosamente, né? A gente consegue mostrar que prostitutas, profissionais do sexo, enfim, como as pessoas queiram chamar, se interessam por várias questões, e que a gente consegue também criar política, criar cultura, que a prostituição é essa rede que eu falei, que consegue Sim. criar várias coisas, né? Que não é só sexo pago, entendeu? Sexo pago falar que é sexo pago é muito raso, né? Então eu sempre falo, vivendo da minha ótica, né, de sociedade, sempre falo isso, né? Ah, mas a prostituição é uma violência feita às mulheres. Amor, se a gente pegar que no Brasil, que é o 5º país mais violento para mulheres, entendeu? Em feminicídio, inclusive, que 6 mil esposas são assassinadas ao romperem com a situação de violência ou com a relação abusiva que tem com seus companheiros no casamento, e que elas são assassinadas, perseguidas no seu local de trabalho, etc e tal. A gente não tem esse quantitativo de prostitutas assassinadas. E eu sempre falo que não é que a gente não tenha prostitutas assassinadas, mas que as prostitutas assassinadas também, elas não são assassinadas porque estavam na prostituição, elas são assassinadas porque são mulheres, é uma violência de gênero, é um feminicídio que toca, inclusive, mulheres no seu local de trabalho, que elas são trabalhadoras, estão ali trabalhando. E óbvio que existe também uma porcentagem que é ligada ao trabalho, que também as violenta nesse sentido e as mata nesse sentido. Mas a gente não tem uma quantidade que a gente possa criar dados nesse sentido. A gente tem, né? Prostitutas assassinadas, violentadas, etc e tal, por uma estrutura social que é violenta contra mulheres e contra LGBTs. Mas é a estrutura que faz isso. Uma mulher, que ela é assassinada da prostituição, se você for analisar, muitas vezes ela sofreu violência de gênero e foi morta por esse companheiro, porque era mulher, porque estava em uma situação de fragilidade. Travestis transexuais assassinados na prostituição não são assassinados porque estavam na prostituição, foi por transfobia. E a gente precisa falar sobre isso. Então, se a gente tem 6 mil esposas assassinadas de um lado, e do outro lado a gente tem, mas a gente não tem um quantitativo para gerar índices, né, para que tenha políticas públicas específicas nesse sentido, eu posso dizer que num país como o Brasil é mais seguro ser puta do que esposa. As mulheres estão mais protegidas no puteiro e em lugares de prostituição do que dentro de casa com seus algozes, né? Então é muito complicado. Então é muito raso também vir falar que travestis transexuais entrando no banheiro, que a gente vai permitir agora que entre no banheiro feminino, que as crianças e as mulheres estão em risco. Amor, me traga dados e índices
índices que digam, que provem que tem estupros praticados por travestis e transexuais em banheiro feminino. Se você não traz, eu vou ainda te dar mais uma chance. Me traga dados que digam que homens cisgêneros se travestiram e entraram em banheiros femininos para estuprar. Mas eu te trarei dados provando que mais 70 mil mulheres, crianças e adolescentes são estupradas em lares, em igrejas. Olha o quantitativo de pastores agora que nós temos que estupraram. Olha só quantas notícias vocês viram de travestis e trans que estupraram. Agora veja o quantitativo de pastores, de maridos que assassinaram esposas, que estupraram, que não... Então, assim, é muito hipócrita o que essa sociedade quer fazer, entendeu? E lembrando que a prostituição já foi religião, sabe? Em algumas culturas era inclusive uma condição de empoderamento das mulheres. Se a gente pegar aqui Teodora, a primeira imperatriz considerada papa, né? A imperatriz de Bizâncio, ela veio do que chamam de cortesãs, né? Para não dizer, né, prostitutas, mas que eram mulheres cultas, entendeu? Inclusive, em algumas culturas, os pais queriam que as filhas, as mulheres se tornassem prostitutas porque elas ascendiam ao lugar da sociedade, que tinham direito a estudar, que tinham direito a ler, que tinham direito à cultura, que outras não teriam, entendeu? Que tinham direito a ter, inclusive, uma vida financeira mais abastada, né? Então, depende de quando a prostituição é vista, em que país, em qual lugar ela é vista. Então, quando falam, mas se regulamentou a prostituição na Alemanha e aumentou o número de prostitutas. Não, amor, é que elas se tornaram visíveis, entendeu? É a mesma coisa quando você fala que a gente criou a Lei Maria da Penha e o número de feminicídio, o número de violência contra as mulheres aumentou. Não, é que hoje as mulheres têm um mecanismo para denunciar, Sim. então a gente tem hoje mais números, a gente tem mais números reais para poder falar dessas violências. A gente criminalizou a transfobia, a homofobia, a lesbofobia, a bifobia, e aumentou o número de violência contra essa comunidade. Não, é que hoje essa comunidade tem mecanismos para denunciar e o poder público passa a ter dados reais para criar políticas públicas nesse sentido. É por isso que existe a necessidade que a gente se denuncie realmente. E regulamentar a prostituição é isso. Se a gente regulamenta a prostituição, a gente cria mecanismos para que essas pessoas possam denunciar todos os abusos que passam pela sua profissão, sobre seus Sim. corpos, né? E quando você não regulamenta, você precariza a vida dessas pessoas. Então, vamos acabar com a prostituição. Não, a gente tem que acabar com a violência estrutural da sociedade. Porque se você acaba com a prostituição, vai acabar com as mulheres assassinadas nos matrimônios? Não vai. A violência contra a mulher vai continuar existindo, a violência contra LGBTs vai continuar existindo. A gente tem que combater a violência e criar mecanismos para que questões que já existem nessa sociedade possam dar direito às pessoas, entendeu? Inclusive delas continuarem ou não naquela condição, sendo prostitutas ou não, entendeu? Então, quando as pessoas falam, eu falo. Quando você fala em não regulamentar a prostituição, você está negando o direito. E quando a gente fala em regulamentar, a gente está ampliando direitos, entendeu? A gente não está dizendo que todo mundo agora vai se prostituir. Se prostituir quem quer, entendeu? Sabe? E é isso que a gente quer, quem queira. E quem não queira também, que ao menos naquele momento que não quis, mas que precisou se prostituir, tenha seus direitos garantidos. É quase um caminho para saída, né? Porque tu legalmente garante isso, Sim, né? Diferente de como é hoje, que a gente tem as casas na ilegalidade. Eu justamente. não tenho como cobrar algo que me devem, essas questões, né? Sim. Então, E é muito surreal, porque assim, né? Todo mundo sabe que existe, sim. né? Todo mundo sabe que tá ali. Aí fala, não, mas o cara que tem, ou a mulher, ou a pessoa, enfim, que tem uma casa, entendeu? Explora, entendeu? Porque sobrevive da prostituição. Muitas das vezes, eu vou falar assim por experiência própria, que eu já fiz isso, inclusive, com comerciantes, entendeu? Que o cara tava lá, ou a mulher tava lá com seu bar, e aí eu chego lá com as travestis e... foi até em Copacabana que aconteceu isso. A partir de 5 horas da manhã, as travestis só podem entrar e serem atendidas no bar na Avenida Prado Júnior a partir de 5 horas da manhã. Antes disso, não pode transitar na Prado Júnior. Eu falei, mas quem decreta isso? Como assim? Numa rua que a gente tem apartamento, que a gente atende, que a gente vive, que a gente não sei o quê? Blá, blá. Não pode. Blá, blá. Eu falei, tá bom, então vamos. Aí a gente começou a ir nos bares e não podia, até que a gente chega num bar, que é o da Cinti do Jair.
E eu falo a questão, eles falam: "Não, aqui vocês são clientes como outra pessoa qualquer, vocês podem entrar a qualquer horário que a gente vai atender", e os seguranças vêm contestar, que não é nem segurança isso, né, são Sim. milícias de rua, Uhum. né. Vem contestar, começa o bate-boca, o quebra-pau, eu já fiz as travestis pegarem tudo pedaço de pau, então você vai cair todo mundo, entendeu. Você vai madeirar, a gente já começa a madeirar já, entendeu, não tem essa não, entendeu. Aí chamei Record, chamei outras, emissoras de televisão para cobrir, já comecei a denúncia, já comecei a denunciar. E esse lugar, então, se torna meio que meu Uhum. escritório. Eu chegava, sentava, e aí a galera começa a sair, aí o Jair e a Cíntia começam a falar: "Ah, como é que", eu falei: "Não, a galera vem pra cá ao invés de ir pros lugares que proíbem travesti", porque tem isso, a prostituição também ela tem uma série de transfobias, Sim. entendeu. Por exemplo, lugares como Dolce Vita, em Copacabana, Calabria, nem sei, enfim, citando, mas enfim, que proíbem a entrada de travestis transexuais, mas ou cobram, tipo, a entrada R$ 150, R$ 200, 250, tipo, se tem, a casa lucra, se não tem, você também não Uhum. entra. E não é só lugares de prostituição, a Le Boy também por muito tempo fazia isso, entendeu? Para impedir a entrada de travestis e transexuais. Então a gente tem essas questões. E aí você chega num determinado lugar, o cara tá lá, ou a pessoa tá lá com o seu comércio. E aí chega uma mulher, senta, ela pega, o cara olha para ela, ela é profissional do sexo. Aí com a prática dela, ela olha, combina, tá, sai. Vai. Aí a mulher já fala: "Opa, ali eu peguei um cliente, vou voltar lá". E volta, senta, pega. Aí já fala pra amiga. Aí no outro dia vão. Aí daqui a pouco já tem 2, 3, 4 sentadas, né? Bebendo e pegando e não sei o quê. Daqui a pouco eles vão lá, conversam com o cara, ou com a proprietária, enfim, né? Do local e fala: "Olha, a gente vem aqui, como é, a gente pode fazer o teu bar girar, Uhum. bebida, não sei o quê, mas a gente precisa de uma porcentagem também para garantir". Porque tem prostituta, ou melhor, profissionais dessa área também, que muitas vezes preferem outros serviços, tipo, fazer um cara beber e Sim. ter comissões, né, a gente tem todas essas questões, do que propriamente sair, entendeu? Isso acontece também em algumas vezes. Então a gente chega a esses acordos. Então a pessoa vê que é bom, fala: "Ok, então, sei lá, 10, 15% de cada drink, de cada cerveja, de cada tanto da conta é de vocês", e aí a gente faz o bar girar. Nesse sentido, já passa a ser visto como um local de prostituição, entendeu? Uhum. Aí você vai lá, daqui a pouco já chega a polícia: "Ah, porque aqui tá explorando, que não sei o que", já vem denúncia. Ou então: ó, você tem 2 quartinhos lá, ao invés de a gente sair daqui, perder o tempo de chegar no motel, não sei o que, coloca à disposição, a gente paga o quarto, não sei o quê". Ah, ok, a pessoa coloca: "Ah, não pode, tá explorando a prostituição, tá sendo conivente ou tá facilitando a prostituição das pessoas". E aí você pega os motéis, né, quem é que vai para o motel para rezar? Hoje até a gente faz festa, hoje tem uma galera que se encontra para resenha em motel, mas o motel quem é que faz girar os motéis e o lucro? As prostitutas, as pessoas que se prostituem. Por que Sim. ninguém vai lá prender o motel por prostituição, etc e tal? Porque existe também toda uma propina paga, toda uma rede que se beneficia, e é isso que a gente não quer. Por isso a regulamentação, ela é importante. Se for para pagar propina, amor, é melhor que a gente pague impostos. É melhor que a gente pague, que as prostitutas paguem INSS, né? Porque a CBO é isso, o Código Brasileiro de Ocupações diz que a prostituição, né, ela é uma ocupação e a gente pode pagar 20% do que nós ganhamos ou declarar sobre um salário mínimo. Nós temos também os direitos garantidos pelo INSS. Então, de uma maneira ou outra, indiretamente, a prostituição ela é regulamentada como uma ocupação. A gente quer que ela seja regulamentada como um trabalho, sem toda essa questão de carteira assinada, que a galera já vem com a bobaseira toda de carteira assinada, não sei o quê. Quem quiser, se algum estabelecimento quiser assinar carteira, pois que assine, se for um acordo entre pessoas, entendeu? Agora, quem não quiser, tem contrato, tem e-mail, tem uma série de benefícios ou de maneiras hoje de se fazer isso. Entendeu? É só discutir a situação a fundo, entendeu? E não de maneira rasa. De maneira rasa, hoje eu já até evito discutir, já nem discuto mais. Eu perguntava para Monique numa conversa exatamente sobre isso, o que hoje é difícil tentar emplacar uma regulamentação Sim. devido às bancadas que existe hoje lá Já no foi Congresso? difícil Hoje antes, é imagina mais, hoje. Hoje, caramba. com certeza. E esses mesmo que com certeza votarão leis contra a regulamentação da prostituição, no final irão pros puteiros Uhum. comemorar que sua lei contra a prostituição passou. Passou. Porque é isso, entendeu? Os que querem votar leis contra a comunidade LGBT, no final estão aonde? São surpreendidos aonde?
né? Então, assim, né, em camas, em motéis, ou com gays, ou com travestis, com trans, etc. A gente tem vários exemplos disso, né? Mas estão lá no Congresso, que Bíblia, que não sei o quê, que contra, que isso, que aquilo, entendeu? Sabe? E explorando o povo, e enganando o povo, entendeu? Então, assim, é muito complicado por conta dessas hipocrisias. É como a questão do casamento civil igualitário. Então, eu falo assim, amor, olha só, foi aprovado no STF, é constitucional. O que eles estão querendo fazer é inconstitucional. Eu não vou ficar escrevendo nota na internet, nem ficar criando esse pânico moral todo. Porque vão cancelar o casamento. Não, não vão cancelar, entendeu? Outra que é assim, porque os LGBTs com essa aprovação do casamento querem destruir a família. Amor, quem destruiu a família tradicional brasileira foram vocês. Quem aprovou o desquite em 1942 foram vocês. Depois que não podia criar outros laços familiares, mas estava desfeito o laço familiar. Mesmo que a igreja fosse contra. Em 1975, vocês criaram a lei do divórcio, não fomos nós. Para criar, além da separação, outros vínculos e outras famílias. Em 2002, vocês criaram a lei da união estável. A gente só está usando essa lei para garantir os nossos direitos. A gente não está destruindo família, a gente está ampliando família, entendeu? Mas se você não quer o casamento gay, se você não quer, não case com gay. Se você não quer o casamento lésbico, Só não não case ir, com né? lésbica, não case com travesti, com trans. Vai, continue casando com os seus, entendeu? Sabe? Por que você está tão incomodado assim, sabe? Mas eu sempre falo isso, quem destruiu a família tradicional foram vocês, não fomos nós, entendeu? E partindo do princípio que tradicional, as pessoas falam do tradicional como se fosse uma coisa boa, e não Sim, é, sim. porque o tradicional você não sai do lugar, é aquilo e E pronto. tradicional é aquilo, são tradições que vão se criando à medida que a sociedade Exatamente, ela vai vai mudando, né? mudando, entendeu? Tradicional é sempre a opressão. Imagina uma é. sociedade sem o Justamente, divórcio, né? entendeu? Exatamente. Tradicional são as escolas de samba, que nunca mudam. Essas fazem um trabalho social, fazem tudo, porque que é isso. Se a gente for levar na sociedade, é mais ou menos isso, entendeu? Escola de samba é isso. Tem toda uma rede, todo um entorno que as pessoas acham que escola de samba só chega em fevereiro, desfila, pronto e vai embora, acabou, todo mundo se tranca. Não, escola de samba trabalha o ano inteiro. O ano inteiro produz trabalho com a comunidade, com a galera, alimenta, vê questões sociais, faz debate, política, tudo, tudo, Discute tudo. questões pessoas sociais que nas músicas. Justamente, entendeu? A cultura, tudo, tudo. Escola de samba é uma amplitude de coisas, entendeu? A prostituição também. A comunidade LGBTQIA, PN+, também. Verdade. Você, nesse documentário de 2019 que leva seu nome, você comenta de uma questão. Eu posso estar confundindo também os documentários, tá? Mas tem um momento que você conta para alguém lá durante, eu acho que algum evento, sobre uma situação que algumas mulheres, se você ou seu marido estavam em um evento e algumas mulheres soropositivas começa a achar que supõe que era você que tinha. Sim. E aí o Maurício fala, mas não é ela que tem, sou eu. Conta essa história pra gente melhor. Não, então é justamente isso. As pessoas estavam falando de estigmas, né? E E estavam falando. era um Era um encontro estadual de mulheres positivas do Rio de Janeiro, né? Organizado pelo Pela Vida, que é uma das organizações que faz também encontro nacional de pessoas vivendo com HIV e convivendo. Na época dos anos 90 era convivendo. Hoje é só para as pessoas vivendo, porque a gente tem antirretrovirais, tudo que levam as pessoas a terem hoje uma vida e elas se tornam protagonistas da sua luta. Nos anos 90 as pessoas morriam muito rápido, né? Minha irmã, inclusive, morreu de AIDS, né? Nos anos 90. Meu cunhado, enfim, muitas amigas, enfim. Hoje a gente já não vê mais essa mortandade. Hoje as pessoas se tornam indetectáveis, têm filhos, né? Tem uma vida comum, né? Como todas as outras, por conta dos antirretrovirais, né? E aí tem essa questão. Então a gente estava nesse encontro e como eu vivo, né, uma relação, né, vivia, né, essa relação, né, soro-discordante, né, com ele, né? Então eu falo na época isso, justamente, né? Sou convidada, né, para a mesa, vou falar e eu falo da relação soro-discordante. Então, as mulheres presentes na plateia, né, que falaram, inclusive, nos debates delas, né, quando a gente fala que a gente tem HIV, nossos vizinhos se afastam, os amigos se afastam, é muito complicado falar, a gente é violentada, é muito estigma, não sei o quê, bababá. Falei, tá bom, ok. Aí eu começo a discussão sobre relações soro-discordantes, etc., entre eu e ele.
E ele tá na plateia, né? E aí algumas pessoas viram pra ele, começam a comentarem, né? Nossa, mas ela não tinha até pouco tempo atrás. Nossa, quando foi que se infectou, bababá, né? Enfim, né? E aí ele vira e fala assim: não, não é ela que tem, sou eu, né? Porque é aquele homem forte, né? Musculoso, né? Sim. Então, óbvio, eu, enquanto profissional do sexo, prostituta, travesti, etc e tal, né? Então, obviamente que era eu, né? Coisas mudam, inclusive, né? Durante a vida, algumas questões mudam, né? A gente avança. E aí eu faço ele faz essa fala e a gente faz todo um acolhimento também, né, dessas pessoas. E é surreal, porque depois a gente tá num ônibus indo para um evento cultural desse evento, e eu tô com uma prostituta, soropositiva, que ela fala: "Ai, que bom que você fala que você é puta, eu também sou. Ah, passei por isso, não sei o quê, sou soropositiva, blá-blá-blá". E aí a gente começa a falar sobre questões, ela começa a falar das questões da prostituição: "Ah, eu enquanto puta, eu enquanto prostituta, eu enquanto profissional, não sei o quê". E essas mesmas mulheres soropositivas que reclamaram do estigma, gritam dentro do ônibus: "Porra, dá pra você parar de falar que você é prostituta, senão todo mundo vai Uhum. pensar que a gente também é". Aí eu fiquei assim, eu falei: "Gente, Caramba. ué, mas quem estava reclamando de estigma agora tá", entendeu? Aí ela ficou assim, né, chocada, ficou em silêncio, enfim, veio conversar comigo e falou: "Ah, vem pra cá pro fundo do ônibus", a gente ficou, aí descemos já pra ir no evento cultural, eu já não estava muito afim de ir, aí Maurício estava de bermuda, ele é impedido de entrar no local porque ele tá de bermuda, e fala: "Ai, também não vou então entrar, deixa pra lá, não sei o quê, vamos lá". Aí ela também resolve não entrar, a gente sai, eu falo assim: "Gente, como é surreal, né, as questões, né, as opressões, pessoas que oprimem acabam ocupando o papel de opressores também, né, então é isso que a gente sempre deve se atentar, né, nunca, se você luta contra opressões, não oprime, não ocupe o papel de opressor, né, isso é um lugar muito complicado de estar sempre pensando em não estar naquele lugar e não oprimir as pessoas, né". Sim. É uma vigilância constante que a gente tem que ter, até porque quando a gente está nessa área, nesse meio, como a gente fica muitas vezes indignado com algumas questões, às vezes você vai defender alguma coisa com um posicionamento também Sim. agressivo, né? Tipo, ah, você tem que entender que é isso e não. Isso, e é uma coisa difícil de fazer. Um dia desses eu tava numa viagem e eu pegando o Uber para um canto para o outro. Eu não vou falar que eu quase bati no Uber no sentido de não quase Sim. bati, eu queria só pegar ele pelo ombro e sacudir Uhum. assim, falou: Não é assim. "Entenda". E depois alguém comentou sobre isso: "Ah, eu vi você muito ali ativa, falando Hum, com o Uber e tal". E aí daí eu fiz essa avaliação de que a gente esquece que as pessoas não têm essa mentalidade para entender rápido sim. sobre essas questões, de entender alguns posicionamentos. E a gente tem que ter paciência com isso para não oprimir essas pessoas. Antes da gente continuar aqui falando nessa questão de luta, eu quero falar novamente do nosso patrocinador, que é o maior e mais completo site de acompanhante do Brasil. E o Fatal Model, ele atua nesse mercado com a missão de dignificar a profissão de acompanhantes, levando as mensagens de empoderamento como respeito, segurança e dignidade. Nós falamos sobre esse assunto lá nas redes sociais, nós temos um blog também que há diversos conteúdos educacionais nesse sentido, tanto para quem é anunciante, para quem é contratante. Então você pode acessar o blog e também nas redes sociais. Então segue a gente lá nas redes, tanto lá do Fatal quanto do Acompanhadas, tá? Se você ainda não está inscrito aqui no canal do Acompanhados, já se inscreve. A gente também tem um canal de cortes e nós também estamos no TikTok e no Instagram. Fatal Model é respeito, segurança e dignidade. Voltando aqui para essa questão, ainda tem uma coisa aqui sobre a sua história, Janari, que eu queria comentar. Em algum momento ali, você fala bem rapidamente de tentativa de suicídio. Houve mesmo? Ou eu posso ter me enganado, tá? Mas eu anotei aqui. Em algum momento, você teve essa exaustão assim mental? Que você pensou em algum momento em suicídio durante esse percurso seu? Sim, tem uma questão de saúde mental, né, que a gente sempre precisa se ater, né. E foram cinco situações, né, que eu cheguei a esse ponto, né, mas saí, né. Então hoje me encontro fortalecido, né, porque a gente passa por várias situações, né, então teve, situações muito opressoras, né, do próprio movimento, Sim. da própria sociedade, então uma coisa vai se somando à outra, né, que acaba afetando, né, tua saúde mental, né. Minha expulsão, né, de partido, Uhum. minha ida para outro partido, né, agora outra vez passando outra vez por violência política, porque o que eu estou passando é uma violência política de gênero e LGBTI-fóbica, né, então tem essas situações que nos levam, mas hoje eu sou uma pessoa bem mais,
fortalecida nesse sentido, entendeu? Tem outras situações da minha vida, né, que ainda vão mudar daqui por diante, saúde, algumas situações, mas eu me encontro também fortalecido para enfrentar tudo isso. Eu costumo falar que eu já caminho para minha finitude, né? Então, Sim. eu já ultrapassei os meios séculos de vida, já estou nos 53, né? Eu uso muita tecnologia, né? Então, apesar de não parecer, mas eu sou muito tecnológica, né? Eu acho que a tecnologia ela tem que ser usada, ampliada, e ela tem que ser usada para, inclusive, para que nossas marcas fiquem aí, né, Sim. registradas, né? E eu estava outro dia perguntando à inteligência artificial, né? Como eu vou ser aos 60 anos, e aos 65, a cada 5 anos, 70. 75, aí ia mostrando minha imagem, como eu seria, né? Mas, cabelos brancos. Falo, mas já tô, gente. Então, né? Aí foi mostrando, né? E aí eu pergunto, e aos 80, como eu serei? Aí mostra uma planície. Falo, opa, então quer dizer que eu já estarei nas planícies, né? Então já não estarei mais. Então eu costumo falar que, dependendo disso, eu tenho mais 28, 27 anos, né? 27, porque eu já tô indo para os 53, 27 anos aí. Como é que eu quero que fique, né? Então. É óbvio que nós fazemos todas essas questões, né, através das mídias, etc., ficarão nossas marcas, nossos registros aí, como ficou em quem teve acesso à caverna de Platão e que deixou lá as pinturas, aquilo ali é a marca de pessoas, né? Antes Gerações, disso, praticamente a gerações. gente não tem, né? Fora outras civilizações, né? Egito, né? Que hoje a gente sabe, né? Que tudo que é contado e nos ensinado nas escolas, inclusive em universidade, é tudo mentira, porque tudo veio do Egito, tudo veio do povo primeiro que habitou, né, esse planeta. Mas lembrando disso, então lembrando que essas tecnologias ficarão, nossas marcas ficarão, Sim. nossas lembranças. O filme Indianara vai ficar aí, né? Então, né, o que me tornou uma pessoa conhecida internacionalmente, né? Mas daqui a 110 anos, amor, já terão outras pessoas sentadas nessa mesa, ocupando esses espaços, entendeu? Sabe? Daqui a 239 milhões de anos, vai ser impossível que mamíferos vivam nesse planeta. Então, para que tanta briga? Para que tanta briga por tantas coisas, entendeu? Para que brigar por tantas situações se você poderia viver a vida gozando a vida, vivendo a vida de maneira cooperativa, entendeu? Tudo isso comunitariamente, entendeu? Do que perder tanto tempo em disputa, em agregar, em acumular, e não sei o que, sabe? Então, não, isso tudo para mim ultrapassam já minhas questões, entendeu? Então, hoje eu sou quando as pessoas perguntam, como você vive? Eu falo, não, eu tô bem, tenho uma casa, tenho minha situação resolvida, entendeu? Sim. Me alimento, sou vegana há 20 anos, entendeu? Sou ateísta, mesmo que eu não pratique mais a prostituição por conta de todos os meus protocolos de segurança, mas eu sempre falo que eu sou puto, porque foi essa a profissão e a situação que me libertou do capitalismo, que me deu condições de ser livre realmente, entendeu? Então, temos questões na prostituição para resolver? Temos, entendeu? Acontecem situações que são reproduzidas nas estruturas sociais, acontecem menos, inclusive, entendeu? Do que acontece em sociedade, entendeu? Mas isso nós resolvemos também. Então, por isso que eu sempre falo, estou bem, vivi a vida, gozei a vida literalmente, fui pague para isso, entendeu? Fui pague para Pague. isso. Então, vivo de boa nessas situações. Por isso que para mim é complicado quando as pessoas falam, vamos tirar as travestis e as transexuais Sim. do mercado formal de trabalho e colocá-las para trabalhar em subempregos, amor, ganhando 1.320 por mês, quando a gente está lutando pelos direitos dos trabalhadores. Então, se a gente está lutando e dizendo que os trabalhadores estão vivendo uma situação precária, análoga à escravidão, você quer que eu tire essas pessoas de uma profissão que tudo bem que elas não escolheram, mas que dá uma situação de sobrevivência bem Sim. melhor que qualquer outro trabalho, para colocá-los no sistema análogo à escravidão? Aí se você pega, e eu sempre, a gente estava discutindo isso ontem, né? Se você pega a prostituição mais barata, entendeu? Que é, vamos dizer, um oral, R$ 10, entendeu? Na rua, enfim, né? Em alguns lugares, né? 20 minutos no máximo. Você terminou, você tem seu tempo livre, você decide sobre a tua vida, entendeu? R$ 10, né? Então, 20 minutos. Então, se você pega 60 minutos, são R$ 60. 1 hora. O mercado formal de trabalho está pagando R$ 5,50 por 1 hora. Para você sofrer opressões de patrões, de não sei o quê. Então, assim, você quer me dizer para eu tirar essas pessoas dessa situação e colocar em outra que é bem pior?
só para elas se tornarem dignas. Não, amor, sinto muito. Pela minha visão de mundo, isso não vai acontecer. Não Pela vai minha ter visão essa de mundo, não vai dignidade ter. Eu quero é porque... destruir, inclusive, o mercado formal de trabalho, entendeu? Que as Sim. pessoas vivam de maneira cooperativa, como as prostitutas vivem. As prostitutas é que sabem o que é cooperativa, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é viver em comunidade, o que é cuidar dos mais velhos, dos mais Sim. jovens, de quem precisa, de quem quer estar ali, de quem não quer estar ali. A prostituição é o melhor socialismo, é o melhor comunismo. Venham aprender com as putas, são as melhores professoras, eu já falei isso. A gente conversou disso mais cedo. Sim. Já tirar e vai colocar onde? Vai fazer o Em quê? um lugar onde a gente vai ganhar... a mesma... pior, não, né? a mesma coisa. Pior, né? Muito Pior. menos, né? É inviável. E eu acho que o mercado formal de trabalho muitas vezes se prevalece, inclusive, né, da situação das pessoas trans e travestis, pagando ainda menos, né? Sim. Porque tem essa discussão toda da prostituição compulsória, vamos tirar elas dali, enfim, e jogam para o mercado de trabalho mais precário, mais exploratório, impossível de sobreviver. E o que é real. compulsório? Né? Vamos discutir o que é compulsório? Sim, Então, sim. uma família compulsória, então quer dizer que você tem que suportar a tua família, porque ela é opressora, porque ela é não sei o quê. Vamos discutir o que é compulsório? Tudo é compulsório nessa sociedade, tudo é inclusive compulsório. trabalhar por um Justamente, salário trabalhar. mínimo. Tipo, quando a gente fala em escravidão, né? Se você pega o trabalho formal, de uma maneira ou de outra, você está pagando o corpo de uma pessoa para ser usado ou para digitar, Uma para habilidade, entrevistar, uma habilidade, para né? pensar, para produzir, entendeu? Sim. Sabe? Em algum momento, entendeu? Sim. Qual é o problema de você usar uma genitália, entendeu? E cobrar para que essa parte também seja usada. Sim, Sabe? sim. Existe uma questão que é muito moral, entendeu? Então tem Total. essas questões. Ah, é compulsório. Sim, amor, mas se é compulsório, então a gente tem que dar condições para que não seja compulsório, mas que é para que as pessoas tenham escolhas realmente. Porque falar que as pessoas não escolheram serem profissionais do sexo, entendeu? E falar que uma pessoa escolheu ser médica, ser advogada, ser empregada doméstica, ser faxineira, ser não sei o quê, é muito raso. Entendeu? Não tá raso. à mão de todo mundo, né? Escolher Justamente. ser médico, escolher ser herdeiro, isso aí não tá na minha condição. Nem os herdeiros, inclusive, não escolhem, porque às vezes escolheram. os pais só impõem, não, você vai falar, você vai se formar, você vai tomar conta das empresas da família, acabou assim, entendeu? Sim. Muitos herdeiros só queriam criar, mas quem tem condições de viver a vida são eles, né? Sim. Então, a gente tá aqui num a gente outro só pega recorte, uma parte da né? herança. É interessante falar de trabalho precário. Tem uma pessoa que eu quero que tu conheça em algum momento, que é o Guira Pix. O Guira, ele era motoboy, né? Ele tem participado de atividades nossas. Entregador de iFood. E aí ele começou a ser convidado para fazer programa com os clientes e as clientes. E ele se tornou um trabalhador sexual. Ele também é músico, canta isso nas músicas dele e tal. Quer dizer, a gente tem como uma grande exploração a prostituição. Mas o rapaz tá ali no iFood, exato, ganhando nada, sendo convidado. E bom, porque eu tô aqui, por que não vou? Tipo assim, vou ganhar R$20 esse dia, sei lá. E o cara tá me oferecendo 200. Não, sim. Não, o cliente tá te oferecendo 200. Né? É difícil, né? Mas acho que considerar essa a única e grande exploração, né? Dentro do capitalismo, onde tu tem que correr para ganhar o mais rápido possível e sustentar a sua vida e família. Na Suíça, a prostituição ela é vista, inclusive, como um trabalho social para pessoas com deficiência, para pessoas que não conseguem acessar sexo, porque nós temos um padrão de corpos que devem ser desejados, né? E aí, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que está numa cama, entendeu? Como é que ela vai sair para atrair, né, pessoas que sintam tesão por ela, que não sei se ela já está numa cama que não consegue se movimentar. E na Suíça eles entendem que essa pessoa só vai aceder a sexo através do sexo pago. Então, profissionais do sexo são treinadas para fazer o trabalho sexual social, que é atender a pessoas com deficiência, para que essas pessoas possam terem acesso à sexualidade, entendeu? Então, assim, uma pessoa, né, a gente tem padrões que são impostos, né? Como é que pessoas que não têm esse padrão desejável vai aceder a sexo?
Talvez uma pessoa deficiente possa até aceder a sexo, mas ela precisa de um Possa treinamento. ser profissional do Precisa, sexo e também. também. Entendeu? Inclusive tem muito isso, né? Mas ela precisa de de um treino, precisa saber por onde começar e Justamente. tal, E né? quem vai Digamos, fazer numa isso? sociedade onde a gente não tem preconceito e tal. Alguém tem que chegar nisso, né? Dar esse treinamento. E sexo, prazer é um direito humano E esse básico. Por que e que esse isso é um direito treinamento humano custa, né? básico e a gente é tão absurdamente estigmatizado, né? Uhum. É quem entende da função, Sim. né? Seja por onde for. Essa também é uma conversa que dá pano pra manga, mas olha, Vamos foi indo, uma né, aula, esse episódio aqui com vocês. Tomara que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar de novo sobre isso. Eu prefiro só realmente ficar escutando, porque você traz um tanto de história aí que é muito interessante para as pessoas entenderem isso. Mas a gente, enfim, o tempo aqui é limitado, a gente precisa encerrar o episódio, que a gente já até extrapolou um pouquinho, mas com a promessa aí de voltar daqui a pouco, fazer um novo convite para a gente continuar esse debate que é muito importante também. Antes de encerrar, assim, a gente tem uma brincadeira que chama Rapidinha, que é papum mesmo. Você me fala, vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei para Monique Prada. Se hoje tivesse que você, se foi, tudo do seu material tivesse que ser deletado, e você pudesse escolher só 3 coisas que você poderia ser lembrada, quais são as 3 coisas que você gostaria de ser lembrada por isso? Por uma frase. Viva e deixe viver. Excelente. Entendeu? Importante. Isso é um rosto e a frase. Acho que seria isso, entendeu? Acho que é o Perfeito. mais importante, né? Mas quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer um podcast ao vivo direto do Be Yourself, né? Vamos falar aí com o Fatal Ai, Mod. De repente, já pensou? Um ao Vamos, vivo? Aí vamos sim. ver aí. Esse é a quarta Incrível. edição do Be Yourself, que já se tornou um festival, né? Bem grande Sim. no Circo Voador. Agora a gente vai tentar levar para a Marquês de Sapucaí a abertura no Circo Voador e na Marquês de Sim. Sapucaí. Vamos conversar aí com o Fatal Mod e vamos ver essas questões, né? A gente já faz Vamos conversar. A gente podcast pode. de lá, a dia gente 10 de dezembro. Tá bem aí, né? Sim. A gente pode ampliar, assim, essas conversas, né? É só a gente conversar combinando direitinho, dá tudo certo. Gente, eu preciso encerrar o episódio. Quem ficou até aqui, meu muito obrigada. Muito obrigada às meninas que fizeram parte aqui desse episódio, Janari, Monique. Até uma próxima, e vocês até a próxima, acompanhadas. Até a próxima. Até breve.